Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e hoje eu tô aqui com a Lê, do Lê Lendo Lido. E hoje nós vamos falar 5 motivos pra ler Temporada de Acidentes. Bom, Temporada de Acidentes, então a gente vai conhecer uma família que anualmente eles vão passar ao longo do mês, que é o mês de outubro, por uma temporada de acidentes. Essa temporada de acidentes funciona da seguinte maneira. Eles se machucam, eles se arranham, eles se batem, eles vão quebrar ossos. E em alguns casos, dentro dessa família, já aconteceu até de uma pessoa falecer. A protagonista desse livro é a Cara. E a família da Cara, durante esse mês, eles fazem algumas coisas para poder se precaver desses acidentes. Eles vão se cuidar além do normal, escondendo facas, não usando fogão, não vão poder dirigir o carro porque a mãe deles tem medo de um possível acidente. Então todos os detalhes de uma vida normal vão ser cuidados em excesso. Numa dessas temporadas, a Cara começa a enxergar em algumas fotos dela a presença de uma menina. Essa menina é a Elsie. E a partir da aparição dessa menina que vai começar a desenrolar toda a trama dessa história. E assim, nós vamos entrar no primeiro motivo, que a história é muito mais do que aparenta. O livro, ele segue uma linha e quando chega num determinado ponto do livro, a gente se surpreende com o real tema do livro e com os temas que serão trabalhados naquele ponto que começa até o final do livro, que é um assunto bem surpreendente, uma coisa que a gente não imaginava, principalmente pelo título. O segundo motivo é que esse livro tem um elemento fantástico. Esse elemento, pelo menos eu e a Lê concordamos, que ele traz uma sensibilidade que a narrativa precisa para contar essa história. A personagem principal, ela faz algumas associações dos outros personagens secundários com fantasias. Um exemplo disso é que a protagonista, ela vai enxergar um dos personagens que é abusivo dentro da história como um lobo. Um outro personagem que vai aparecer vai ser um homem de lata, que eu acho que faz uma associação com o Mágico de Oz, né? Que não tem coração, então eu não posso falar porque vai ser spoiler, mas tu vai entender quando tu ler porque que aquele personagem é um homem de lata. E assim, vai ter vários elementos fantásticos assim, que a personagem vai fazer meio que analogias com o fantástico e real. Quando a gente começa a narrativa, quando a gente começa a leitura do livro, durante alguns momentos a gente acha que o livro pode ser de suspense, passa essa sensação. Eu fiquei com medo em 2 momentos do livro e tem essa pegada mais constante de sensação de perigo e de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. A qualquer momento com a Cara e com a família dela. Que daí depois, óbvio, a gente tem aquela quebra do primeiro motivo. O quarto motivo é que Temporada de Acidentes é um livro bem curtinho, é bem fininho, mas o que ele tem aqui dentro, ele consegue ser bastante denso, assim, a história. Ele vai trabalhar alguns assuntos bem delicados no contexto familiar, então é bem como a gente falou antes, ele é muito mais que aparenta, sabe? Tu acha que tu vai tá indo pra um lado na história, mas quando tu vê, tu vai pra um lado totalmente diferente e tu vai acabar se surpreendendo isso durante a leitura. E o quinto motivo são as personagens. As personagens têm características bem peculiares na história. Tanto a Cara, que ela tem um objetivo e ela vai fazer um pouco de tudo para descobrir esse objetivo dela e sobre essas associações que ela faz com os outros personagens e que muitas vezes ela não sabe o porquê disso, mas que isso tá intrínseco nela por causa de outras coisas que ela viveu e que ela não lembra ou que ela não tem a real dimensão daquilo naquele momento. Uma personagem que me chamou bastante atenção e que eu acho que ela é muito importante na história é a mãe da Cara, porque o modo que ela conduz a família e o modo como ela leva esse mês e as associações que ela fez com os acontecimentos passados com o mês, o que ela faz para guiar a família, e eu acho isso muito importante porque tudo isso tem um peso para ela muito grande que ela desconta de repente na família daquele jeito. O único modo que ela viu de proteger os filhos e a família foi daquele modo. Por isso eu acho ela uma personagem bem importante. Outra personagem que eu gosto bastante é a Alice, porque, não sei, ela tem um lado cético, assim, né? Principalmente em relação à Temporada de Acidentes, e o que faz com que o leitor comece a questionar a Temporada de Acidentes, se realmente é uma coisa que acontece ou não. É um livro diferente, é um livro que tem uma narrativa diferente. A Joy, quando nós conversamos sobre o livro, ela até associou o livro a uma fábula, a uma linguagem mais poética.
E o livro tem um pouco disso, e eu acho que é isso que dá o tom pro livro. Outra coisa que também foi a Joyce que falou, não é uma história... A Joyce fala que aquela do... Não é uma história surpreendente, mas que trata de um assunto diferente e de uma maneira... Não é nada surpreendente, mas o jeito que a autora trabalha essa história, eu acho que foi o jeito mais... que foi a narrativa, foi o jeito que mais te emociona, te toca, assim, com o leitor, enfim. Ainda mais a gente que já leu vários livros sobre esse tema, mas... Porque são temas bem delicados. No dia a dia, são assuntos delicados de se falar, ainda mais quando o assunto está dentro do contexto familiar. Esses, então, foram os nossos 5 motivos para ler a temporada de Acidentes. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha convencido vocês a lerem. E se vocês já leram, diz aí nos comentários o que vocês acharam, os prós, os contras da leitura. Eu vou deixar aqui na descrição o canal da Lê pra vocês se inscreverem e conhecerem o trabalho dela, que é muito legal. Não deixe de se inscrever no canal também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Entre outros elementos. Ela também se associa com uma fada, porque ela é muito... Como é que se diz? Ela é bem biruta. Nós estamos conseguindo. 5 motivos malucos para você ler a temporada de Acidentes.